Você já sentiu o peso silencioso da culpa? Aquela sensação persistente que sussurra: você não é bom o suficiente, você errou de novo. Deus nunca vai te perdoar por isso. É uma dor que corrói a alma, roubando a paz, mantendo você refém de um passado que insiste em se fazer presente. Não importa o quanto tente seguir em frente, essa sombra te persegue, transformando cada passo em uma batalha interna. Muitos carregam essa bagagem pesada, sorrindo por fora, enquanto por dentro a alma anseia por liberdade. É uma experiência universal, mas que nos faz sentir incrivelmente sozinhos, isolados em nosso próprio julgamento. Essa culpa é uma prisão invisível. Sem grades, suas correntes são feitas de arrependimento, vergonha e autocondenação. Ela paralisa, impede que você aceite o amor oferecido, que se perdoe e, mais dolorosamente, que sinta a plenitude do perdão divino. Você se vê preso num ciclo vicioso. Comete um erro, sente culpa, tenta compensar, falha, e a culpa se aprofunda. É um fardo que nos impede de viver a vida abundante e prometida, transformando a jornada em um caminho de constante autoflagelação, não de graça e crescimento. O paradoxo mais doloroso reside em nossa mente. Sabemos sobre a graça. Entendemos a teologia do perdão, recitamos versículos sobre a misericórdia de Deus e até pregamos sobre a redenção. Mas no fundo do coração, crença e sentimento não se alinham. Há uma dissonância profunda entre o que nossa fé ensina e o que nossa alma consegue absorver. É como saber que o sol brilha, mas sentir-se preso numa escuridão gelada. A razão aceita, mas a emoção resiste, alimentada por anos de condicionamento e expectativas. Essa batalha interna não é apenas fraqueza pessoal ou falta de fé. É uma luta espiritual real, onde o inimigo de nossas almas se deleita em nos manter amarrados ao passado, distorcendo a imagem de um Deus amoroso e perdoador. Ele usa a culpa como ferramenta para nos afastar do propósito, para nos convencer de que somos indignos de bênção ou avanço. A culpa é das armas mais eficazes para roubar nossa identidade em Cristo, transformando a redenção em teoria distante e não uma realidade vivida. Mas e se eu te dissesse que essa prisão tem uma chave? E se o que você tem acreditado sobre o perdão, como ele funciona e se manifesta em sua vida, estiver incompleto? A verdade é que muitos de nós estamos esperando sentir algo para crer, ou para aceitar o que Deus já fez. Estamos condicionados a buscar um sinal emocional para validar a graça. Mas, e se o perdão de Deus não for algo que você precisa sentir para ser real? E se a liberdade da culpa estiver disponível, independentemente das suas emoções? Você se lembra da pergunta que nos deixou no ar? E se o perdão de Deus não for algo que você precisa sentir para ser real? Pois bem, a resposta a essa questão não reside nas profundezas de nossas emoções voláteis, mas em uma verdade imutável, escrita há milênios, que ressoa com a autoridade de quem a proferiu. Ela está encapsulada em uma das passagens mais libertadoras de toda a Escritura, uma promessa que desmantela a fundação da culpa e da vergonha. Refiro-me a 1 João, capítulo 1, versículo 9. Um farol de esperança que nos guia através das névoas da autocondenação, afirmando que o perdão é uma questão de declaração divina, não de percepção humana. A profundidade de 1 João 1,9 reside nas palavras fiel e justo. Não se trata de Deus sendo gentil ou compreensivo no sentido humano, mas sim de sua própria natureza inalterável. Quando confessamos nossos pecados, Ele não nos perdoa porque somos bons, merecedores ou porque lamentamos o suficiente. Ele nos perdoa porque é fiel à sua própria palavra e às suas promessas, e justo em cumprir o que foi estabelecido através do sacrifício de Cristo.
A justiça de Deus exige a punição do pecado, mas também exige a honra do sacrifício perfeito de seu Filho, que já pagou o preço por toda a injustiça. Essa é a grande diferença entre a promessa divina e a experiência humana. Nossos sentimentos são como as marés, ora altos, ora baixos, influenciados pelas circunstâncias, pelo cansaço, pelas vozes internas de condenação. Mas a fidelidade e a justiça de Deus são como a rocha eterna, inabaláveis. Ele não muda de ideia sobre o perdão concedido. A promessa não depende da intensidade do nosso remorso ou da nossa capacidade de nos sentirmos limpos, mas da integridade do caráter dele. O perdão para Deus é um ato de cumprimento de sua própria essência, não uma resposta à nossa performance. Se essa verdade ressoa em você, se a clareza dessas palavras está começando a desatar nós em sua alma, então quero te convidar a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para que possamos continuar essa jornada de descoberta juntos, mergulhando mais fundo nas verdades que libertam e transformam. Ao fazer isso, você garante que não perderá os próximos passos dessa revelação, encontrando respostas práticas para viver a liberdade que já é sua. É uma decisão simples que pode abrir portas para uma compreensão muito mais profunda da sua fé. Entender, 1 João 1,9, é compreender que o perdão de Deus é uma realidade objetiva, um decreto divino. Ele não está condicionado ao nosso estado emocional, mas à sua própria palavra. Quando confessamos, o perdão é um fato consumado, uma purificação completa, independentemente de sentirmos ou não. É a promessa inquebrável, escrita em graça, que nos liberta da prisão da culpa. Saber que a promessa existe é o primeiro passo. Mas como podemos, na prática, abrir as mãos para recebê-la e viver plenamente nessa liberdade? Abrir as mãos para receber a promessa de Deus não é um ato místico, mas uma sequência de decisões práticas e intencionais. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a confissão específica. Muitas vezes, nossa oração se resume a um genérico "Deus, perdoe meus pecados", mas isso é vago. É distante. A verdadeira libertação começa quando olhamos para a nossa falha diretamente e a nomeamos. Não é dizer "perdoe meus erros", mas sim "Pai, eu perdoo a minha impaciência com meus filhos hoje", ou "eu confesso a inveja que senti do meu colega de trabalho". Essa especificidade não serve para informar a Deus, pois Ele já sabe de tudo. Serve para nós. É o ato de trazer a escuridão para a luz, de parar de se esconder e de reconhecer a verdade sobre nossa condição. É nesse ponto de honestidade brutal que a graça encontra um terreno fértil para operar. O poder da especificidade está em desarmar a vergonha. A culpa prospera no silêncio e na generalização. Quando você apenas diz "eu errei", a culpa pode se agarrar a qualquer aspecto da sua identidade. Mas quando você diz "eu menti sobre aquele relatório", você isola a falha. Você a transforma de uma nuvem escura que paira sobre você em um objeto concreto que pode ser entregue a Deus. É um ato de humildade que diz: isto aqui, este comportamento específico, não é quem eu fui criado para ser, e eu o coloco diante de ti. É um passo que nos força a parar de justificar ou minimizar nossas ações e simplesmente admitir a verdade. E é somente ao encarar essa verdade que podemos verdadeiramente nos afastar dela, o que nos leva diretamente ao segundo passo. O segundo passo é o arrependimento como direção. A palavra arrependimento foi distorcida em nossa cultura, sendo associada quase que exclusivamente a um sentimento de tristeza ou remorso. Mas o conceito bíblico, especialmente a palavra grega metanoia, significa muito mais. Significa uma mudança de mente, uma mudança de rota,
uma volta de 180 graus. Sentir-se mal por algo que você fez é uma reação natural, mas o verdadeiro arrependimento é a decisão de se virar e andar na direção oposta. É um ato da vontade, não apenas da emoção. Se essa ideia de arrependimento como uma mudança de rota e não apenas um sentimento está fazendo sentido para você, deixe um like neste vídeo e comente nova direção para que possamos nos fortalecer mutuamente nesta jornada. É decidir ativamente não voltar para o caminho que levou à falha. Com a confissão feita e a nova direção estabelecida, chegamos ao terceiro e mais crucial passo no combate aos sentimentos: a aceitação ativa. Este é o momento em que a batalha se move do campo das ações para o campo da mente. Seus sentimentos de culpa não vão desaparecer magicamente. O inimigo de nossas almas é um mestre em sussurrar acusações e nos fazer duvidar da realidade do perdão. A aceitação ativa é a sua resposta de fé, é a decisão consciente de dizer: apesar do que eu sinto, eu escolho acreditar no que a palavra de Deus diz. 1 João 1,9 afirma que Ele é fiel e justo para me perdoar e purificar. E eu me agarro a essa verdade, não aos meus sentimentos instáveis. É um ato de guerra espiritual, onde você substitui ativamente o pensamento acusador pela promessa inabalável de Deus. Esses 3 passos, confissão específica, arrependimento como direção e aceitação ativa, não são uma fórmula mágica, mas um caminho prático para viver a liberdade que Cristo conquistou para nós. No meio da correria da vida, quando a culpa por uma palavra dura ou uma atitude egoísta tenta se instalar, você agora tem ferramentas. Você pode parar, confessar especificamente, decidir mudar sua rota mental e emocional e ativamente aceitar o perdão que já é seu. É um exercício diário, às vezes a cada hora, mas cada vez que você pratica esses passos, você fortalece seu músculo espiritual e enfraquece o poder que a culpa tem sobre sua vida. Você começa a caminhar não com base em como se sente, mas naquilo que você sabe ser verdade. Mesmo depois de ter confessado, se arrependido e aceitado o perdão, um fantasma pode continuar a assombrá-lo. O sentimento de culpa é uma sombra teimosa que se recusa a desaparecer com a luz. Você fez tudo certo, seguiu os passos, mas a acusação ainda ecoa em sua mente, um sussurro persistente que questiona se você é realmente livre. Entenda isto. O campo de batalha final não é o seu passado, mas a sua mente. A liberdade foi conquistada para você, mas a caminhada nessa liberdade requer que você defenda o território que lhe foi dado, o território da sua paz. Conheci uma pessoa que, após uma noite de confissão sincera e libertadora, acordou na manhã seguinte sentindo o mesmo peso esmagador de antes. A primeira reação foi de desespero. Não funcionou. Mas a verdade é que sentimentos são péssimos indicadores da realidade espiritual. A jornada da culpa para a graça não é uma linha reta e ascendente. É como aprender a andar de novo após uma longa enfermidade. Haverá dias de força e dias de fraqueza, dias em que você corre e dias em que tropeça. O fato de você ainda sentir o peso não anula a verdade de que a corrente foi permanentemente quebrada. É aqui que a verdade absoluta da Escritura se torna sua arma mais poderosa. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 1, entrega o veredito final, a declaração que encerra todas as acusações. Portanto, agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Analise essa frase. Não diz, haverá menos condenação, ou talvez não haja condenação. Diz, não há condenação alguma. É um decreto legal, uma absolvição divina que o acusador não pode contestar. A palavra agora significa que sua liberdade não é uma promessa para o futuro, é uma realidade para este exato momento. Então,
Como você vive sob esse céu sem condenação? Você luta, não com sua própria força, mas com a verdade que lhe foi entregue. Quando o pensamento acusador surgir, você não merece perdão, lembre-se do que você fez. Você não o ignora, você o confronta diretamente. Você responde em voz alta se for preciso. Não há mais condenação para mim, pois estou em Cristo Jesus. Isso não é pensamento positivo, é uma declaração de guerra espiritual. É o ato de renovar sua mente, forçando seus padrões de pensamento a se alinharem com a realidade do que Deus já declarou sobre você. Esta jornada, que começou na escuridão da culpa, não termina apenas com o alívio do perdão. Ela culmina em uma identidade completamente nova. Você não é mais o pecador perdoado, definido pelo erro que cometeu. Você é filho, filha, herdeiro, justo. Sua história não é mais um registro de seus fracassos, mas um testemunho do poder redentor de Deus. Caminhar sob um céu sem condenação é respirar um ar diferente. É olhar para o futuro não com medo do que você foi, mas com a esperança ousada de quem você se tornou nele. Esta é a sua liberdade. Viva nela.